Bom, então vamos lá, pessoal. Dando início aí à primeira aula do quarto trimestre, apostila nova aí do quarto trimestre, capítulo 13, tá? Vamos falar sobre grandezas e suas medidas, ok? Bom, de início aí vocês vão ter um desenho de umas pirâmides aí, de algumas estátuas aí, caricaturas, né? Estátuas de busto, aliás, desculpa. Ok? Que existe lá na Grécia, lá no outro continente, né? Então vamos lá. Aí logo no ponto de partida aí, depois vocês vão resolver esse ponto de partida assim que eu explicar para vocês grandezas. Ô Marcos, vira para frente, por favor. Tá. Então sem conversar. E aí depois vocês vão resolver esse ponto de partida. Tá falando a história de um senhor aí que tá colocando uma carga dentro na caminhonete dele. E nós vamos depois aprender a fazer aí essa parte. Deixa eu só explicar para vocês sobre grandezas, né? Então tá aí na página 257, falando aí sobre introdução, né? A introdução das medidas aí e das grandezas. 257, introdução à grandeza. Então vamos dar uma breve explicação sobre grandeza. E aí nós vamos olhar a tabelinha, eu vou explicando para vocês aí. Então está dizendo assim, ó. Grandeza é tudo aquilo que podemos medir, ok? Cujo cálculo nos possibilita extrair informações de determinada situação. As chamadas grandezas fundamentais são definidas pelo Sistema Internacional de Medidas, ok? Que é conhecido como SI. E aí nós vamos ter aí o comprimento em metros, nós vamos ter a massa em quilogramas e o tempo em segundos. Então a base de cálculo do tempo, de primeiro momento, é segundos. Então quando nós falamos aqui, ó, de comprimento, quando nós falamos de unidade básica, porque essa vai ser a base da onde nós vamos partir, tá certo? Vai ser o nosso norte ali, né? Nós vamos dali expandir para maior e expandir para menor. Então, em metros, o comprimento vai ser a nossa base. Quando nós estivermos falando de comprimento, ok? Quando nós estivermos falando aí nos exercícios sobre massa, né, que é peso, tá ok? Sobre massa, a unidade base, né, da onde nós vamos iniciar nossas medições, vai ser o quilograma. E depois aí, a próxima que nós vamos falar sobre tempo, nós sempre vamos partir do segundo. Tempo, a nossa unidade base, vai ser os segundos. Temos que tomar muito cuidado aqui, ó, quando nós fazemos a pronúncia sobre quilogramas, tá certo? Então, nós falamos quilogramas, mas temos que tomar cuidado que a quantidade, o valor de gramas, nós temos que falar no masculino, tá? Porque nós estamos falando de peso. Não estamos falando grama que planta no chão, não. Então, quando eu falo 200 gramas, eu não estou falando em peso. Estou falando 200 graminhas lá que tem no chão, lá na terra, no campo de futebol. São 200 gramas. Eu estou falando de peso masculino, tá? 200 gramas, 300 gramas, tá certo? 500 gramas, não é 500 gramas. É diferente peso e quantidade, tá certo? Então se eu chego lá na padaria e falo assim, eu quero 300 gramas de mortadela e 5 pãozinhos, tá tudo errado. Né? Se o atendente for um pouco mais esperto e tiver um certo grau de intimidade com você, ele vai lá no jardim que de repente tem na frente da padaria, tira 300 gramas e te dá 300 graminhas. Que foi o que você pediu, né? É 300 gramas, nós estamos falando de peso. Ok? Comprimento, unidade de medida nossa, aqui, ó, apesar de nós estarmos seguindo o Sistema Internacional de Medidas, encosta um pouco a janela que para de te incomodar, tá bom? Apesar de nós estarmos seguindo o Sistema Internacional de Medidas, aqui no Brasil, nós temos como base metro, ok? Cada país tem uma unidade aí de base dentro do Sistema Internacional.
E tempo nós estamos em segundos. Que daí também o tempo ele é praticamente universal, tá? Eu não conheço, eu nunca ouvi falar em outro país que usa outro tipo de unidade para a contagem de tempo. A não ser hora, minutos e segundos, tá ok? Nunca ouvi falar. Se tem, ainda não conheço. Pode ser que tenha, né? O mundo é tão grande, tão maluco, pode ser que tenha. Tá certo? Ou a gente é maluco de usar nessa unidade, eu não sei também. Tá certo? Então, de imediato, nós vamos trabalhar essas 3 unidades. O que nós vamos trabalhar nessas 3 unidades? Como fala aqui que grandeza é algo que podemos medir, de imediato nós vamos aprender a fazer as conversões de unidades, ou seja, múltiplos e submúltiplos. O que seria isso? Vou pegar uma unidade de comprimento em quilômetro, vou transformar em metro, em centímetro, em milímetro. Tem os múltiplos e submúltiplos de metro. Vou pegar uma unidade de peso, massa, vou converter de quilograma para miligramas, para o grama, tá bom? E aí tem os seus múltiplos e submúltiplos. Vou pegar o tempo também, vou fazer a conversão de unidade. De segundo para minuto, de minuto para hora e sim ao contrário também. Quando nós falamos de tempo, nós estamos falando de unidade sexagesimal, tá? Que é a unidade de relógio que nós temos. Por que é chamado de sexagesimal? Porque não vai até 100, vai até 60. É uma contagem que 60 é o máximo. Deu 60, vira para o próximo. Tá certo? Então, deu 60 segundos, não tem 61. Vai para 1 minuto. Deu 60 minutos, não tem 61 minutos. Vai para 1 hora. E aí começa a contar 1, 2, 3 de novo. Até tem o tempo corrido, 150 minutos, 300 minutos. Mas depois, na hora de escrever, eu tenho que fazer a conversão de unidade. Tá certo? Então, aqui na unidade sexagesimal, nós temos que prestar muita atenção. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Se eu tenho aqui, ó, 2 horas, 35 minutos e 57 segundos, ok? E eu vou fazer uma soma aqui, ó. Eu vou somar mais 3 horas, 40 minutos e 30 segundos. Qual o cuidado que eu tenho que tomar aqui, ó? Que todos esses daqui vão passar de 60. Passou de 60, vai um para o próximo. É como se eu estivesse fazendo uma conta de adição normal. Ou seja, ó, aqui dá 87, não dá? O que passou de 60 fica. O que passou de 60? 27. O 60 virou mais um aqui, ó. Que deu 60 segundos, virou 1 minuto. Aí eu somei aqui, ó, dá 75, com mais um, 76. O que passou de 60 minutos? 16, não é? E vem mais um para cá, ó, que agora 60 minutos virou 1 hora. Tá certo? E aí eu tenho 2 com 3 é 5, com mais um é 6. Então eu tenho 6 horas, 16 minutos e 27 segundos. Ok? É dessa forma que eu faço aí. Quando vai fazer a subtração, tem que tomar cuidado da mesma forma. Ok? Quando eu vou fazer uma subtração no sistema de tempo, eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar outra caneta, que essa aqui já, elas vão secando, conforme ficando aberta. Se eu tenho aqui, ó, 3 horas, 28 segundos, 28 minutos, desculpa, e 37 segundos, eu quero subtrair daqui, ó, 1 hora. Agora não dá, só um minuto. Depois eu vejo, depois vão secando. Aí, ó, 14, vou colocar 14 minutos aqui, ó, e aqui eu vou colocar 58 segundos. Ok? Então eu tenho que tomar cuidado que... Por que eu tenho que tomar cuidado aqui? Porque esse aqui é menor. E eu vou ter que pegar emprestado do meu amigo do lado ali, igual eu faço a conta de subtração normal. Tá certo? Então eu venho aqui no 28 e peço um emprestado. Ele vai virar 27. Olha só. Não vem para cá 1, tá? Vem para cá 60. Que eu estou fazendo a unidade de conversão. Então, porque 1 minuto são 60 segundos.
Então aqui eu coloco assim, ó, mais 60. Porque um desse cara aqui vale 60 desse. Quando eu coloquei mais 60, a soma desses dois aqui viraram 97. Agora eu tiro 58 e me sobra 39. E agora o resultante, como não é, né? Não preciso, ó. 27 menos 14. Vai dar quanto? 13. E 3 menos 1, 2. Tá certo? Então temos que tomar cuidado na subtração, porque quando eu vou pegar emprestado do meu amigo do lado, quando vai para a sua unidade seguinte, ele já vai convertido. Eu peguei um daqui, 1 minuto é 60 segundos. Então eu coloco mais 60 desse lado aqui. Presta atenção aqui, para depois não ficar com dúvida. Tá certo? Então essa é a forma de conversão de unidade de tempo, porque nós falamos de sexagesimal, ou seja, unidade de 60 em 60, ok? Que são os múltiplos e submúltiplos. Está falando um pouco aqui, ó. Múltiplos e submúltiplos de metro. Quando medimos a distância percorrida por um atleta, a altura de uma pessoa ou as dimensões de uma casa, utilizamos o comprimento, que tem o metro como padrão, tá? Por isso que nós estamos falando aí, ó, que nós vamos utilizar o metro como padrão. Tudo vai partir do metro, tudo que vier para a direita, o que vier para a esquerda do metro, vai ser tratado como múltiplo ou submúltiplo. E aí nós vamos trabalhar com a conversão de unidades. Logo abaixo aí tem uma tabelinha aí, ó, que já está falando sobre múltiplos e submúltiplos. Tá certo? Nessa lousa nós vamos utilizar essa tabelinha muito. Tá ok? Vai ter que voltar a página da apostila para consultar a tabelinha assim. Tá ok? Não é para ficar com preguiça e ficar perguntando quantas vezes eu multiplico, quantas vezes eu divido. Volta a página da apostila. A tabelinha é para você utilizar. Essa tabelinha, se vocês, um exemplo, não for ter prova para fazer em casa, se a prova fosse aqui na escola, como era os outros anos, essa tabelinha é uma tabela que eu deixo imprimir e trazer na prova. Esse tipo de tabela eu não quero que você decore. Eu quero que você aprenda a fazer multiplicação e divisão. Porque não é decorar, eu quero que você aprenda a utilizar, é diferente. Certo? Então a tabelinha é para vocês utilizarem. Não é para vocês não ficarem com preguiça de voltar à página da apostila. Exemplo, se eu tenho uma unidade em metro e eu quero transformar essa unidade qualquer que eu tenho em metro para a menor unidade que nós trabalhamos, que é milímetro, trabalhamos assim, né? Fora laboratório, que em laboratório trabalhamos unidades bem menores, nós falamos em milímetro porque o instrumento que nós temos em mão, a menor unidade que eles nos fornecem é milímetro, tá ok? Então, se eu quero transformar de metro para a menor unidade de milímetro, observe que eles vamos utilizar a linha de cima lá, ó, que está em amarelo ou laranja para algumas apostilas. Eu vou multiplicar esse número que eu tenho em metros por 10. Então, eu vou multiplicar por 10 quantas vezes? 1, 2, 3. Não é multiplicar por 30. É multiplicar 3 vezes por 10. Ou seja, base 10, potenciação. Se eu tenho 10 metros, vou fazer vezes 10, o resultado vezes 10 e o resultado vezes 10 novamente. Vamos lá pegar uma explicação aqui, um exemplo, aliás, né? Ó. Se eu tenho aqui, ó, 10 metros, eu quero passar, ó, só eu falando, por favor. Se eu quero transformar esses 10 metros em milímetros, pela tabela que eu tenho na apostila, ele pede para mim multiplicar 3 vezes. Eu posso fazer de duas formas. Ou eu multiplico por 10, resultado por 10, resultado por 10. Ou se não, como que é 10 elevado a 3? Não é 1000? Eu posso multiplicar direto por 1000. Eu venho aqui e multiplico esse cara aqui por 1000. Multiplicar por 1000, números terminados em 0, nada mais é que eu acrescentar os mesmos zeros na frente dele. 1 vezes 1 é 1. Já tenho um 0 ali, eu venho e acrescento mais 3. Significa que eu tenho 10.000 milímetros, tá ok? Essa é a unidade de conversão aí que nós temos de metro para milímetros. A minha mãe ela vai pegar a apostila, tá bom? Oi? A minha mãe vai pegar a apostila. Tá bom. Aí você pode pegar pra mim?
Obrigada. Então aí nós temos um exemplo de conversão de unidade. E o contrário também é a mesma coisa. Se eu tenho 10 metros e eu quero passar para as unidades da esquerda, que as unidades da esquerda são unidades maiores, gente, aqui comigo, por favor. Depois vai ficar me perguntando um montão de vezes porque está conversando. Vamos lá, hein? Sem perder a concentração. Então, se eu tenho, um exemplo, 100 metros, e eu quero transformar esses 100 metros em quilômetros, eu vou lá na tabelinha e vou olhar, toda vez que eu for para as unidades da esquerda, eu vou dividir por 10. E aí também eu vou ter que dividir 3 vezes por 10, não é dividir por 30, e sim dividir por 10, depois por 10, e depois por 10 de novo, ou divido direto por 1000, ok? Fica essa opção para vocês. É sempre por 3? Depende de quanta unidade nós vamos. Ó, se eu for logo para a unidade do lado, se eu quero transformar metro em dm, eu só multiplico 10 vezes. Não preciso multiplicar mais. Se eu quero passar de metro para dan, eu só divido uma vez por 10. Perceba que ele fala as casinhas que você tem que pular na tabela aí. Tá certo? Ele fala quantas casinhas você tem que pular. Quantas você for ter que pular, cada uma que você pular é uma divisão ou uma multiplicação por 10. Tudo bem? Bom, um pouco mais abaixo aí, tem essa outra tabela que está falando sobre múltiplos e submúltiplos. Então vamos lá. Com base 1, né? Nós temos 1 metro. 1 metro equivale a 10 dan ou equivale. O dan significa decâmetro, tá ok? 1 metro também equivale a 100 hm, que é hectômetro. E 1 metro equivale também quilômetros, está falando que é 1000 quilômetros. Ou seja, se eu for o contrário, vai ser número decimal. Se eu for de 1000 em 1000 quilômetros, vai ser número na casa da milhar. Tá certo? Ô, Pro, a partir do momento que eu faço decorar, né? Porque, ó, pelos nomes, Sim, a gente sim. já sabe que quilômetro é 1000. Daí deca tem a ver com 10. Isso. Desse, cento e 1000. Isso. Do decente mil são os milésimos, né? Que nós trabalhamos com números decimais aí. Tá ok? E do deca para cima são os múltiplos de 10. Tá ok? Que são 10 vezes o metro. O dan é 10 vezes o metro. O hectômetro é 100 vezes o metro. E o quilômetro é 1000 vezes o metro. Tá ok? Essa aí que ele está querendo dizer nesses múltiplos e submúltiplos. Tá ok? E mesma coisa vai para o submúltiplo, né? 1 metro equivale, né? 1 metro, ele é a mesma coisa que 0,1 de dm, que é o decímetro, né? Então dividiu por 10. Depois, o centímetro, ele é dividido por 100, né? 1 metro é a mesma coisa que eu pegar e dividir por 100. E mesma coisa acontece no milímetro, que é dividir por 1000. Ok? Essas são as diferenças das unidades aí, entre múltiplos e submúltiplos. Na próxima página aí nós temos o diálogo do professor falando aí, exatamente é o que eu expliquei aqui, né? Ó, que são as conversões de unidade aí. Ele está dando um exemplo aí, ó, falando assim, ó. Deixa eu falar a página aí para vocês. É a página 258. Onde ele fala assim, ó. Lucas pediu para seu pai medir sua altura, pois queria compará-la com a dos colegas. Foi verificado que ele tem 1,03 metros. Qual a altura de Lucas em centímetros? Bom, vamos lá. Como há duas unidades de medidas escritas ali com os números, existe 1 metro e o 0,3, né? O que nós temos que fazer primeiro aí? Como há duas unidades de medidas de metro para centímetro, devemos multiplicar a medida 2 vezes por 10. Portanto, a primeira vez ficaria 1,03 m de metro, né? O m representa metro, vezes 10, aí daria 10,3 dm. Quando eu multiplico pela segunda vez, 10,3 dm vezes 10, eu passo para 103 centímetros. Logo, Lucas mede 103 centímetros, ou seja, ele está informando que ele teve que fazer 2 vezes a conversão de unidade para chegar na unidade de centímetros. Tá certo? Aí,
Logo abaixo nós vamos ter aí o raciocínio e ação. Já são os primeiros exercícios. Eu vou fazer a letra A com vocês aqui na lousa. E depois o restante vocês vão fazendo aí. Ok? Não tem novidade, é divisão ou multiplicação. Tá certo? O primeiro exercício pede para que vocês converta para a unidade de medida solicitada. Então, a primeira unidade que nós temos aí, ó, na letra A do exercício é 33 dm para HM, não é isso? Que ele pede. O que nós temos que fazer primeiro aí? Dividir por 10. Voltar na tabelinha primeiro. Vamos lá. Vamos já pegar esse costume de voltar para a tabelinha. Voltando para a página anterior, vou olhar na tabelinha. Bom, eu tenho DM. DM é o primeiro cara da direita depois do metro, não é isso? E ele fala que eu tenho que converter para HM. Eu tenho que dividir por 10 e depois por 10 de novo. Olha só onde está o HM. Do DM para HM eu passo pelo metro, passo pelo Dan, para depois chegar no HM. Então eu vou ter que pegar esse cara aqui, ó, o 33, vou ter que dividir por 10. Ok? Vamos ver quanto vai dar isso aqui? Deixa eu ver se essa caneta aqui não é permanente, né? Não. Não? Então tá bom, obrigado. Vai pra lá, caneta 33 dividido por 10. Bom, aqui cabe 3 vezes, que vai dar 30. Subtrai e sobra 3. 0,3 vezes 30, zerou. Agora eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou dividir por 10. Mas vocês lembram daquela regrinha que eu tinha ensinado para vocês? Cada vez que eu divido por 10, a vírgula anda uma casa para direita ou para a esquerda? Direita. Esquerda, eu estou dividindo, ó. Aqui não tinha vírgula, onde a vírgula apareceu aqui, ó. Então, se eu dividir por 10, a vírgula vai vir aqui, ó. Pode ficar a vírgula sozinha? Não. Então, 0. Só que esse aqui é a segunda vez ainda, ó. Vou colocar aqui, ó, segunda, primeira. Eu tenho que fazer mais uma, não é? Não vou armar a conta, porque eu já lembrei da regrinha. Então, a vírgula vem aqui, eu repito os 3 números que tinha aqui, ó. A vírgula pode ficar sozinha? Então, 0 ia ficar aqui a terceira vez e ele virou um HM. Acabou o exercício. Tá certo? Então, é só a gente lembrar aquela brincadeira que nós estávamos fazendo lá nas frações. Toda vez que eu faço uma divisão de base 10, a vírgula vai se movimentar para a esquerda. E toda vez que eu faço uma multiplicação de base 10, vai se caminhar para a direita. E quando ela chegar na última casa, se acrescenta 0. Lembra lá? Ó? Se eu estivesse querendo transformar o 33 em unidades maiores, o que eu ia ter que fazer aqui? Ó? Eu tenho 33. Se eu multiplico por 10, ele vira 330, né? Porque ele não tem vírgula, acrescenta um 0. Se eu multiplico por 10 de novo, eu vou acrescentar só esse 0 aqui na frente. Ó. 3.300 e 0. E aí eu multiplico mais uma vez por 10. De novo eu vou pegar esse 0 e vou colocar aqui, ó. 33.000. Não precisa ficar montando um monte de algoritmo não, tá bom? Agora, quem não consegue acompanhar esse movimento da vírgula, monta o algoritmo. Ok? Então vocês têm 2 opções de resolução. Vai me demonstrando o movimento da vírgula, passo a passo, ou monta o algoritmo. Fica a critério de vocês. Ok? Então vocês têm 2 opções de resolução. Tá certo? Então vocês têm aí para fazer aí agora nesse primeiro dia de quarto trimestre os exercícios da página 258, da página 259, e aí para na 260, porque 261
Já está falando sobre desenhos aí, eu vou ensinar vocês a gente a fazer conversão de unidade com figuras geométricas. Tá ok? Pode. Só que eu estou bem resfriado, tenta ficar um pouco longe. Sim. Sempre olha nessa daqui, ó. Aqui é múltiplos e submúltiplos. Certo? Está dizendo o que cada nome representa. Aqui que é a tabela de conversão, está na luzinha verde. Tá bom? Você viu o grito que vai? Eu sei, se ele vai estar ali.